aquele em quem nós confiamos. Tu és aquele que nós precisamos. Só precisamos de Ti, da Tua presença, da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu olhar. Tem se manifestado no meio de todos nós nesses dias, Senhor. O Teu amor tem se aperfeiçoado nos nossos corações. A Tua graça tem se extravasado nos nossos lábios todos esses dias. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, maior destes é o amor. Fé, esperança e amor. O amor, ele é algo ou alguém que é a essência de tudo, a essência de nós estarmos aqui. O maior exemplo de amor que nós temos foi do nosso Pai Celestial para conosco. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus nos amou de uma forma assim muito especial, que ninguém consegue entender. Um amor que constrange. Sabe qual é aquele amor que constrange? Que nos deixa envergonhados de tanto que o outro nos ama. Um amor sem expectativa de receber nada em troca, mas uma doação. Deus nos amou dessa forma, e Ele viu lá o que Ele tinha de melhor para expressar o seu amor. Quando você ama, você se dedica a fazer o melhor para a pessoa amada, você presenteia com os melhores presentes, porque você ama. Deus amou ao mundo, tanto as pessoas que naquele tempo viviam, quando Jesus veio ao mundo, quanto a todos que viriam a crer no nome do Filho de Deus. E Ele enviou o seu melhor, a melhor oferta, por amor.
mandou Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Evangelho de Jesus nos alcançou, o amor de Jesus nos alcançou e nos transformou um dia. Você se lembra do dia? Talvez você não seja daquelas pessoas que marcam data, mas talvez você seja um jovem que conheceu Jesus assim já um pouco mais tarde. Talvez você não tenha tido a oportunidade de nascer na igreja, de ter os ensinamentos de Deus desde o princípio da sua vida. Como eu tive o privilégio, quem aqui desde pequeno está na presença do Senhor, já está dentro do berço do amor de Deus? Glória a Deus. Quem não? Quem chegou assim, pastor, eu estava tudo torto. Assim, isso. Os que nasceram na igreja também estão um pouquinho tortinhos, assim, mas Deus conservou a lataria. Sabe, amados, eu tive esse privilégio, mas não é porque é uma bênção estar dentro da igreja, nascer dentro da igreja, ou quando criança. Eu não nasci dentro da igreja, mas Deus chamou os meus pais muito cedo para eles e para mim também. Eu tinha 7 anos. Então, desde muito pequeno, eu comecei a receber e comecei a ouvir desse amor, que trazia até um constrangimento, um amor que nós não podemos alcançar, compreender. Mas não é o fato de estar dentro de uma igreja que a pessoa determinou uma vida com Deus, escolheu, fez uma escolha de um propósito com Deus. Então eu me lembro, até conversava com o Mateus outro dia, que nós tivemos aí um começo de caminhada juntos, embora ele também nasceu na igreja, estava lá em Ribeirão, mas nós começamos, eu me lembro de um compromisso com Deus em agosto de 97, quando nós decidimos batizar. 97, não é? Não fala. Mas a gente era muito novinho ainda, por isso que nós continuamos novinhos ainda. Eu tenho essa data marcada, e eu me lembro desse tempo como um dos melhores tempos de relacionamento com Deus, porque tudo era assim mesmo, nesse cumprimento dessa palavra aqui. O amor não enxerga dificuldades. O amor verdadeiro, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E você olha para o indivíduo, ele está rindo. Nós chamamos também isso de primeiro amor. É aquele encontro que a pessoa tem com Deus, aquele momento, né, que ela se encontrou com Deus e ela se sente tão feliz, tão amada, e ela enxerga que o sacrifício que Jesus fez lá na cruz foi tão maior do que nós podemos passar por aqui, porque não existe nada que nós venhamos a passar neste mundo, meu irmão, nada, diga comigo, nada que eu venha a passar é maior do que Jesus passou. Você crê nisso? Não tem humilhação, não tem dificuldade, fome, nada que seja maior do que o sofrimento que Jesus teve. E com mesmo assim, sofrendo, ele olhava e amava, pedia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse amor é que mudou a história. Não somente o sacrifício, o derramamento de sangue, sim, ele era necessário, mas um sangue derramado, porque primeiro ele nos amou, e foi porque ele nos amou que hoje nós temos a possibilidade, e eu creio em nome de Jesus, declaro sobre todos nós, a concretização da vida eterna com Jesus e com o nosso Deus. Mas tudo isso por causa do amor. O apóstolo Paulo, ele falava tanto do amor, e ele começa aqui dizendo
Ele falava também de comportamentos. Se você ler um pouco atrás, você não vai precisar ler agora, mas no capítulo 12, ele fala dos dons, ele fala da unidade orgânica da igreja, ele fala da tolerância. Quando ele fala lá, a igreja diz assim: olha, suportai-vos uns aos outros em... Seja suporte, suporta. Entenda uma coisa, que nós somos muitas pessoas e nenhuma igual a outra. Olha assim para sua mão. Você está vendo aí? Você está enxergando suas digitais? Eu não. São muito pequenas, mas são detalhes pequenos que te diferenciam. Diga assim: eu sou especial. Eu sou único. Deus me fez com exclusividade. Amém, mano? Não tem ninguém como você. Não tem ninguém com as suas digitais. E justamente por isso somos diferentes. Então o apóstolo Paulo pregava a igreja dizendo assim: entenda essas diferenças. Não somos iguais, porque o corpo, ele é constituído de vários membros, mas todos funcionando para o bem do corpo. Interessante como a minha mão, o que ela faz, o que ela sabe fazer de melhor, ela faz para o meu bem-estar. Eu fico tão feliz por isso. Também os meus pés, eles trabalham lá na função deles para que eu me sinta bem, para que o meu corpo tenha sustentação. Também aqueles órgãos que não aparecem, mas eu sei que existe. Eu nunca vi o meu estômago, mas eu sei que ele está lá. Quem já viu o seu estômago? Só quem já fez cirurgia lá e fez no vídeo assim. Mas o corpo constituído de vários membros. E o apóstolo Paulo vinha falando sobre isso para a igreja. São diferentes, mas são família. E aí ele começa a falar e dizendo assim: agora eu passo a mostrar para vocês um caminho que é excelente. Ele não é bom, ele é excelente. Amados, como igreja, nós temos recebido nesses dias o derramar da unção do Espírito, o envio do Espírito para pregar, anunciar, manifestar sinais, prodígios e maravilhas. Mas se o amor não tiver na essência dentro de nós, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha fé, ainda que eu ore em línguas, ainda que eu pregue, mas se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. Se você, ao voltar para a sua cidade cheio do Espírito, transbordando dessa alegria, desse poder que nós estamos recebendo aqui, e Deus ainda tem muito mais para fazer ainda hoje à tarde. Nesse resto que falta, Deus ainda tem um balde muito grande de unção para derramar lá. Um balde não, uma caldeira de unção para derramar sobre nós. Mas se você chegar na sua cidade e tiver faltando essa essência do amor, é em vão. Não funciona. Por isso ele fala sobre um caminho que é excelente. Um caminho. Jesus, estava lembrando aqui das pregações que nós ouvimos, e Jesus é o nosso amigo. Jesus era amigo do Lázaro. Jesus, quando chamado foi, ele se lembrou que tinha um amigo. E amigo, amado, tinha uma frase ontem ali no pagode, não sei se vocês viram, no Pagocrente, que estava escrito assim: um irmão muito chegado, como é que é lá? Amigo mais chegado que irmão. Olha para o seu irmão e diz: você é mais chegado do que irmão para mim. Você é meu amigo. Por que será que Deus nos colocou perto uns dos outros?
Já pensou nisso? Deus sempre faz tudo com um propósito. Deus não faz as coisas sem um propósito pré-determinado. Ele tem propósito em tudo. Se Deus te colocou, me colocou, nos colocou perto, e ainda nos colocou para chamarmos uns aos outros, às vezes nós nem percebemos, mas nós damos paz do Senhor, irmão. Ô irmão, beleza irmão? Firmeza irmão? Ele está falando irmão toda hora, porque somos família. Esta é a família bendita do Senhor na terra. Mas são diferentes. Eu vejo uns branquinhos, albinos, uns mais moreninhos, tostadinhos, uns mais desenvoltos, outros bem, você não ouve nem a voz direito, mas todos com a essência do amor de Deus. E é por este amor que nós entendemos que ele diz aqui, lá, quer ver o versículo? Lá no versículo 4, diga comigo: o amor é impaciente, porque ele é paciente. É fácil, amados, nós lembrarmos quando bateu uma impaciência. Sabe aquele irmãozinho, às vezes, irmãozinho não, marcianinho, só de olhar para ele está sem paciência. O amor não é impaciente, o amor é paciente. O que mais, Silé? É benigno, não arde em ciúme. Aí esse irmão é meu, ninguém pode chegar perto dele, é meu amigo. Parece coisa boba, mas você acredita que às vezes acontece? Porque está conversando com o outro, está dando mais bola para o outro. Eu não quero saber dele mais. Que família que é essa? Depois vem: não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Ele não é inconveniente. Não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, e diga comigo: não se ressente do mal. Esse ponto é um ponto muito importante, porque o diabo não muda, meu irmão e minha irmã. Ele sempre é as mesmas coisinhas, e uma das coisas que ele tenta mais atacar o cristão, não é nem o que não conhece, porque esse aí já não conhece mesmo, mas ele tenta atacar o cristão com ressentimentos. E ele entende, viu? O diabo, ele tenta lá na onde está mais fragilizado, porque ele sabe que se ele quiser vencer, mas ele não vence, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. E nós somos assim de uma forma cada vez mais amadurecidas diante de Deus, compreendemos essas coisas, mas ele lança lá porque ele sabe que se ele quiser vencer, ele tem que colocar divisão, separação no meio do povo. Como é que foi que ele começou a agir lá? Ele visitava um anjinho e começava a falar mal de Deus, de leve, porque se fosse de uma vez não ia aceitar, mas ele falou: você acha que Deus é esse refrigerante todo aí? Você acha que Deus, ele é tudo isso que ele diz que é? E ele começava a disseminar, sabe? Porque ele queria colocar divisão. E depois, quando ele foi precipitado, quantos anjos foram com ele? Meu Deus, é muita coisa, gente, é muita coisa. Por isso, se alguém vier falar mal do seu pastor para você, não ouça. Falar mal do seu irmão, não ouça. Não era assim lá na escola? Eu podia brigar com meu irmão, mas ninguém podia falar mal dele para mim, porque o irmão era meu. Aqui, no nosso meio, o que vai mudar é que você também não pode falar mal do seu irmão, não. Ninguém pode, você também não. Então, amados, o diabo tenta colocar ali divisão, ressentimento. Quantas pessoas dormiu lá no seu quarto?
12, 13. E às vezes uma palavra dita de uma forma, a pessoa que disse nem sabe que magoou, mas o outro está magoado. Nós somos maiores do que essas coisas, amados. Posso ouvir amém? Amém. O amor de Deus que está em nós é maior que tudo isso. Nós somos essa família de Deus. O amor é paciente, é benigno. E se nós tivermos o amor de Deus na nossa vida, todos os princípios de Deus serão cumpridos. Todos os mandamentos de Deus serão cumpridos. Se você quiser pegar, por exemplo, lembrar dos 10 mandamentos, fala um mandamento aí, lá dos 10 mandamentos. Não roubarás. Calma um pouquinho, peraí. Deixa eu processar aqui, vamos ver. Não roubarás, o irmão disse aqui, quem foi que disse? Não roubarás. Meu irmão, uma pessoa que ama, rouba? Não rouba. Não rouba. Uma pessoa que tem esse amor de Deus, ela rouba? Não. O que mais? No outro que é próximo aí, não matarás. Quem ama, mata? Não. O que mais? Não adulterarás. Se o amor de Deus estiver dentro da pessoa, ele compreende que ele tem que agradar o coração de Deus. O que mais? Não dirás falso testemunho. Então nós entendemos que o amor é que vai nos fazer de uma forma natural, como o pastor Mateus disse aqui, que a laranjeira não faz muita força para produzir a laranja, é algo natural. Se o amor de Deus estiver nos nossos corações, adubando a nossa vida, nós vamos assim produzir os frutos do Espírito de forma muito natural. E se você ler em Gálatas, marca aí, Gálatas 5, 22, e fala do fruto do Espírito, o primeiro item do fruto do Espírito, diga comigo, é amor. Não é isso? Se o amor de Deus estiver dentro de nós, nós vamos produzir todos os frutos do Espírito. Nós vamos cumprir todos os mandamentos. Nós vamos viver bem próximo de agradar o coração de Deus. Se nós amarmos uns aos outros, abre em 1 João, lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, só conhece a Deus aquele que tem este amor. Deus é este amor. Versículo 8: aquele que não ama nunca conheceu a Deus, pois Deus é amor. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, conhecem de ouvir falar, mas verdadeiramente não conhecem a essência de Deus. Porque não existe uma pessoa que conheça bem a Deus e não ame o próximo. Não existe. A Bíblia diz que esta pessoa se torna mentirosa. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Eu amo a Deus, mas eu não posso ver aquele irmãozinho, não posso nem ver pintado. Não ama. Ele acha que ama. Ele é um religioso por enquanto, mas ainda tem tempo de Deus mostrar a ele o verdadeiro amor. Ama a Deus, ame também os seus irmãos. Jesus diz: um novo mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti. Aqui fala: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E não é apenas
esses que nós conhecemos. Mas, amados, o que eu tenho alegria no coração é que Deus nos chamou no ministério. Diga assim: este ministério é o ministério do amor. Amém? A marca de Deus sobre nós, dentre muitas, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, salvação, mas a marca maior, nós ouvimos tantos testemunhos, diz assim: eu senti algo especial quando eu vim à sua igreja. Alguém já ouviu isso de alguém? Levante sua mão. É diferente. O cuidado e o amor nem sempre é só bajular, não, pelo contrário, aquilo que só bajula não é amor. O pai que ama o filho, ele precisa por vezes falar de uma forma veemente com ele, firme, dura, direta. Amar é nós então cuidarmos daquela vida, darmos atenção, colocar no caminho que a palavra diz, e nem sempre é aquilo que a pessoa queria ouvir, mas ela sente o amor. Isso acontece muito com o pastor, por exemplo. O pastor, às vezes, ele fala, precisa corrigir uma pessoa, mas quando é direcionado por amor, aquela pessoa permanece, mesmo que num momento ela fique um pouco triste, um pouco chateada, desmotivada, sem razão para cantar uma bela canção. Mas depois Deus vai trabalhando no coração dela, você vai falando: é verdade, Ele está me orientando porque me ama. Diga comigo assim: meu pastor, ou a minha pastora, me ama. É verdade, irmão. Creia nisso. Seu pastor não tem prazer de falar com você, de te corrigir, só pelo prazer de te corrigir. Pelo contrário, até não é muito bom isso não. Não é gostoso. Eu não conheço um pastor que fala assim: nossa, como eu gosto de disciplinar. Manda para mim aqui que eu vou lá, eu quero. Não existe isso. Mas quando é necessário, para que esse amor nos direcione. Jesus é o nosso pastor. Ele nos amou. Ele nos amou. Mas Ele nos ensina. Volta lá no capítulo 13 de Coríntios, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. O amor não acaba, jamais acaba. Mas havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Diga comigo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. Pastor Mateus ontem falava aqui sobre crianças. E a criança fala com ela, se corrige ela, e ela emburra, e ela, o Luca lá cruza os braços, o Felipe rola no chão, grita, dá berra, essas coisas. Mas é criança, e nós não cansamos de ensinar, nós também. Eles vão aprender. Mas quando chega numa idade de maturidade, de crescimento, essas coisas tem que deixar. Meu irmão, você já viu aquelas crianças grandes, que acha que é criança ainda? Aí quando fala com ela, a mãe fala, o pai fala, ela rola no chão. O Felipe tem 2 anos. Ontem estava rolando ali no chão. Aí muitos acham até bonitinho, eu não acho não. Mas, e de qualquer forma, questão diferente de ser bonito ou não ser bonito, é uma criança. Mas se, deixa eu ver uma criança maior aí, vantejando.
Isso. Os dois girando, um maior, o outro maior também. Pode sentar. E essas crianças aí rolando lá e falando: não quero brincar de bete. Não é estranho? Nós precisamos crescer. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de mim mesmo. E quando eu entendo que dentro de uma família existem as diferenças, sim, mas que somos todos homens e mulheres crescidos com Deus, meu irmão, este corpo fica muito mais fortalecido. Ele fica consistente como uma placa de sal, assim, endurecida, e nada, como a palavra de Deus diz, poderá se levantar contra este povo, contra esta geração que avança e conquista para o reino de Deus. O pastor Luciano também falou aqui de perfume, mas ele falou do óleo do soro alto. E aí ele fez todo mundo nesse dia saiu aqui no óleo do soro alto daqui, que todo mundo pulou, glorificou o Senhor, aleluia. E o óleo do soro alto estava aí. Mas ele falou de perfume. Quando você está lá, entra numa pastelaria, você fica ali com aquele cheiro. Quando está fritando peixe lá na sua casa, você não percebe, mas você está cheirando peixe. Nós somos uma geração que, quando os jovens pela primeira vez, ou os jovens que são mais novos estão vindo, eles também ficam com um bom perfume de Cristo em suas vidas. E assim, amados, vai indo em cada cidade. É desse jeito que hoje, quando nós tivermos que ir, pegar a estrada e irmos embora, nós vamos deixar um cheiro, um bom perfume de Cristo por essas estradas, e vamos invadir a nossa cidade, um aroma do amor de Jesus Cristo. Amando, coloca no seu coração amor. Amor por todos, não somente estes que você vê. Mas Jesus um dia contou uma história de um homem, de 3 homens, e tinha até um quarto. Era um homem que apanhou e ele estava quase morto. E por ali passou um sacerdote, um religioso, que em nome de Jesus nós não somos este. Também passou um levita, que é também um religioso, uma pessoa de dentro da casa de Deus, que servia no altar do Senhor. Mas eles viram aquele homem necessitado e eles passaram de longe, passaram de largo, porque eles estavam muito ocupados. Eles tinham uma posição, eles tinham lá um lugar na igreja, e eles não podiam atrasar. Mas aquele homem estava necessitado, estava morrendo, estava todo machucado, ensanguentado. Mas eles não fizeram nada. E aí que eu digo que essa palavra de 1 Coríntios diz a verdade. Não adianta eu ter fé, não adianta eu orar em línguas, não adianta falar a língua dos homens e dos anjos, dar meus bens aos pobres, se não tiver amor, nada aproveita. Não adianta ter um título na igreja, meu irmão. Por isso que o servir a Deus independe, porque existem uns que dizem assim: meu pastor não me pôs para fazer nada. Porque nunca me põe para fazer nada. Deus já te colocou para avançar e conquistar vidas para o reino de Deus. E você não precisa de um pastor para fazer isso. Você não precisa do aval de uma pessoa para que você vá. Jesus já te disse: vá. Mas quem não tem o amor no coração não vai nunca. Nem se o pastor enviar, ele não vai. É necessário ter amor. Mas Jesus prossegue nessa história dizendo que tinha uma terceira pessoa que não era de igreja, que não era um religioso, pelo contrário, ele era um samaritano, e era uma pessoa assim que os judeus, que o povo de Israel lá não queria nem ver. Diz que aquele homem olhou e se compadeceu daquele machucado, cuidou dele,
gastou tempo. Nós oramos aqui por chamado. Quem quer o chamado? Quem quer que Deus restitua o seu chamado? E muitas pessoas vieram e receberam, eu creio, em nome de Jesus Cristo, essa restauração, o reavivamento desse chamado. Mas, meu irmão, se não tiver amor, não vai para frente. Precisa ter amor pelas pessoas. Por isso, você não precisa de um título. Você não precisa ter um lugar cativo na igreja. Você não precisa ser o baterista da igreja. Você não precisa ser o cantor da igreja. Você não precisa ser o pastor, o líder de jovens. Você precisa ser uma pessoa que diz: Senhor, eu amo a tua causa. Jesus olha para Pedro depois que Pedro foi covarde e negou 3 vezes. E ele diz: Pedro, eu quero só saber de você uma coisa. Tu me amas? E ele disse: eu te amo, Jesus. Tu sabes disso. Então, apacenta as minhas ovelhas. Quem ama Jesus? Levante sua mão. Apacenta as ovelhas de Jesus. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou. Jesus não quis nada de Pedro, ele só quis que Pedro amasse a causa de Jesus. Porque Jesus disse assim: agora eu vou para o Pai, mas esta obra vocês vão continuar com ela. Esta obra que eu comecei, vocês vão continuar. Vocês vão por todo mundo e vão pregar. Vocês vão realizar sinais, prodígios e maravilhas. Vão impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas vocês vão dar continuidade a este ministério aqui na terra. E é isso que nós estamos fazendo, e foi por isso que nós fomos alcançados. Mas Jesus diz: ama essa causa. Porque se nós vamos fazer aquilo que Jesus começou, nós temos que fazer dessa mesma forma. Ontem não lemos aqui um versículo que dizia assim: sede meus imitadores, como filhos amados. Imitadores de quem, jovens? De Jesus. O apóstolo Paulo dizia lá: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. O nosso padrão é Jesus. E se nós vamos cumprir e desempenhar a obra que Jesus começou, nós temos que fazer da mesma forma. E a Bíblia diz que Jesus se compadecia das pessoas. Jesus olhava as multidões sofrendo e ele se compadecia. Jesus chegou lá quando viu aquela tristeza daquela mulher de Naim, não é isso? Daquela viúva. Jesus chorou. Jesus se compadecia. Ele se compadece hoje. Por isso que sem amor não adianta subir. Isso aqui, meu amado, num púlpito, isso não é pregar. Nós compartilhamos das maravilhas de Deus. Pregar é quando eu tenho amor pelas pessoas e eu falo para elas. Ontem eu estava ouvindo alguns irmãos falar sobre isso, contando testemunho de como foi que Deus alcançou eles. Eles disseram assim, que veio alguém e disse: olha, vem comigo à igreja, porque eu encontrei em Jesus que me deu um amor muito grande. E ele sentiu verdade naquilo e foi na igreja, e glória a Deus, hoje está aqui conosco. Meu irmão, se você pregar com amor, o resto é o Espírito Santo que faz, e o amor de Jesus vai abraçar essa pessoa, nunca mais ela vai sair da presença de Deus. Quando nós deixamos o amor de Deus se mover, quando nós deixamos o amor de Deus ser verdadeiro. Versículo 13: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Meu irmão, o congresso infelizmente acaba, e daqui, se Deus quiser, aí nós ficamos esperando um outro. Mas nós não podemos viver de congresso em congresso. Nós vivemos dia a dia, e o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nós. Nós temos que viver sim. Vamos sair daqui cheios, transbordantes, carregados deste amor, deste poder, desta unção.
Mas Deus nos chamou na nossa cidade para manifestar esse amor. Não seja uma pessoa tão ocupada, nem mesmo com as coisas da igreja, que vendo uma pessoa necessitada, você não para um pouquinho o seu tempo para orar por ela, para pregar um pouquinho para ela, falar de Jesus para ela. Também não viva dentro lá da sua igreja, lá na sua cidade, como se não fosse igreja, porque não existe promessa de Deus para a pessoa em separado. A promessa de Deus é para a igreja de Deus. A promessa de Jesus é para a igreja, e nós somos igreja quando nós estamos ligados no corpo. Posso ouvir um amém?